Um coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Autocriar tu me deste um coração para sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu disseste. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Quero que o meu coração seja tão cheio de paz que não se sinta capaz de sentir ódio ou rancor. Quero que a minha oração possa me amadurecer, leve-me a compreender as consequências do amor. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que venho te dar, eis o que ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Graça e paz para você, cara amiga, caro amigo que acompanha essa nossa meditação. E hoje eu quero dizer a você muito obrigado, porque ao longo deste ano você está acompanhando essa nossa meditação, que eu posso dizer que é quase diária. Hoje está se concluindo um ano litúrgico e logo mais à tarde, com as primeiras vésperas do primeiro domingo do Advento, nós iniciamos um ano novo na liturgia. O ano novo aí que vamos começar amanhã, ou nas vésperas de hoje, é um ano em que Lucas vai nos guiar. E Lucas também nos guia no último período do ano litúrgico. Estamos lendo o capítulo 21 do Evangelho de Lucas, ele que nos está acompanhando nesses dias. E hoje eu acho que a gente poderia dizer que Jesus nos convida a não perder a sensibilidade do coração. Quanto é ruim quando uma pessoa perde a sensibilidade. Já estava conversando com uma freira, minha amiga, e ela estava perdendo a sensibilidade dos dedos. E a gente sabe que muitas vezes a gente perde a sensibilidade dos dedos por alguma coisa que às vezes tem a ver com a coluna, com isso, com aquilo outro. Um colega me dizendo que estava com uma certa inflamação no nervo, não sei lá das quantas, aí perdendo a sensibilidade. Às vezes até a coluna da gente, né, que é que nos põe eretos, faz a gente perder sensibilidade com certas partes do corpo. Mas hoje Jesus está nos convidando a não perder a sensibilidade do coração. Qual é o antídoto para não perder a sensibilidade do coração? A liturgia faz isso todos os dias. O padre diz para você, corações ao alto. Qual é a tua resposta? O nosso coração está em Deus. E olha que nos diz assim, o meu coração está em Deus. É o nosso. Como povo, a sensibilidade do coração, não perder a sensibilidade do coração, não é uma tarefa pessoal, é uma tarefa comunitária, na medida em que nós somos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo conserva essa sua sensibilidade que deve ser transmitida a nós. Santa Teresinha do Menino Jesus diz assim, eu descobri não é, que a igreja é o corpo de Cristo, e nesse corpo de Cristo tem um coração, e no coração da igreja, minha mãe, eu quero ser o amor. Esse canto do Padre Zezinho hoje, não é eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar, um pouco era pensando nesse evangelho que a liturgia nos põe hoje para concluir o ano litúrgico, mas também é por causa de um capítulo pessoal da minha vida. Dia 27
de novembro, a gente lembra o dia da Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, ou Nossa Senhora das Graças, não é? Mas para mim tem uma razão particular. Há 27 anos atrás era dia de Cristo Rei, nessa data, e eu, ou melhor, não dia de Cristo Rei, perdão, era primeiro domingo do Advento, e naquele primeiro domingo do Advento eu fui ordenado diácono para a Igreja de Deus de Amargosa. Então, quando a gente é ordenado diácono, o sacramento da ordem imprime um caráter dentro de você. Não é pelo fato que eu me tornei padre que eu deixo de ser diácono, eu conservo em mim ainda esse ser diácono, esse sacramento eu recebi, ele não se perdeu, ele está dentro de mim, essa graça que nos configura para sermos como Cristo servidor. E o diácono tem umas coisas que eu acho muito interessantes. Ele é o ministro do cálice, não é aquele que segura o cálice na hora do por Cristo, com Cristo e em Cristo, ou quando o padre vai dar comunhão, ou seja, ele é ministro desse sangue precioso de Jesus, é alguém que é convidado a estar muito perto dessa paixão de Nosso Senhor. Vê que o diácono na missa, ele é aquele também que é ministro da paz, é o diácono que convida a assembleia a se abraçar, aquele tempo que a gente estava podendo se abraçar, não é? Que agora nas liturgias a gente tem que se ater a todas as normas sanitárias, mas o diácono é esse que convida o povo para o abraço da paz. Saudai-vos uns aos outros em Cristo. Depois o diácono é aquele que também despede o povo na paz. Quando termina a missa, o diácono é aquele que diz: ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Portanto, esse ministro da paz, esse mensageiro de paz. Então, isso que todo padre conserva no seu coração desde sua ordenação diaconal. E é claro, o proclamador da palavra de Deus, porque cabe ao diácono, em toda a celebração da Santa Missa, proclamar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o diácono é um anunciador da palavra. Então, hoje eu quero agradecer a Deus esse dom que me deu há 27 anos atrás, de ter sido ordenado diácono pelas mãos de Dom João Newton dos Santos Souza, que é o atual bispo emérito da Diocese de Amargosa, foi quem me ordenou diácono há 27 anos atrás. Então eu agradeço, e ali também dessa forma eu me posicionei: eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar, meu coração não é meu, não é? Esse coração é teu. Mas isso qualquer cristão pode e deve dizer. Santo Agostinho, nas suas confissões, ele começou abrindo, dizendo justamente assim: Senhor, tu nos fizestes para ti, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em ti. O Padre Juarez está aqui participando dessa live, foi meu colega contemporâneo, ele um ano à minha frente nos estudos, mas fizemos muitos cursos em comum, sobretudo no tempo da teologia, e ele deve se recordar que em 1989 houve um congresso estudantil na cidade de Ilhéus, foi organizado por Padre Joelson, que é daí da Diocese de Ilhéus, naquela época um seminarista, estudante de teologia, e Dom Aldemiro Sena, que hoje é bispo lá na Paraíba. Os dois eram estudantes, e foi convidado o Padre Zezinho para fazer a animação, um dia de um show lá em Ilhéus. E eu me lembro que eu funkeira do Padre Zezinho, levei a minha liturgia das horas e pedi a Padre Zezinho para botar um autógrafo, e lá ele escreveu: José Raimundo, conserve a paz inquieta. Olha que coisa. Eu fiquei sempre a vida inteira. Conservar a paz inquieta significa que eu devo inquietar a paz quando eu tenho paz em algum lugar? Ou existe uma paz que é inquieta, que é uma paz que não se dá por vencida, que é uma paz que está aspirando, está desejando sempre mais, não é? E não deixa ali como a paz do cemitério: descansa em paz, fica ali para descansar. Não, essa paz inquieta é a paz de quem trabalha, é a paz de quem luta, é a paz de quem deseja, é a paz de quem sabe como vai caminhando, né? Na direção do oeste, está caminhando, tem sempre oeste para caminhar. Então a paz como um horizonte, você sabe que vai caminhar na direção da paz, e você nunca alcança, porque ela vem como um dom que vem de Deus, ela estimula, a gente está dentro dela, a gente vai caminhando, ela como um peixe que está nadando, ele está no oceano, está nadando, mas por mais que ele vá, ele está sempre no oceano. Então essa paz inquieta significa esse progredir na paz, não perder essa paz. Então é um coração, como diz aqui o Padre Zezinho, um coração inquieto, sempre a bater, o coração não fica quieto, ele está batendo, porque se o coração se aquietar, ele morre. Então a quietude
que é proporcionada por Deus, ela é dinâmica, ela tem um dinamismo, uma continuidade, ela não para. Mas como eu estava dizendo no início, essa live hoje, ela encerra também esse nosso ano litúrgico. E eu quero agradecer a você pela companhia de cada dia, pelo estímulo que você me deu. Algum dia falhou uma transmissão, alguém sempre me escreveu e me procurou. O que é que não foi? Não teve hoje, não. Qual é o horário que está tendo? Muito obrigado pela sua atenção, perguntar se estava tudo bem, se tinha acontecido alguma coisa. Esse carinho seu é importante na vida de qualquer pessoa, não é? E depois a gente sentir que o trabalho que a gente faz é apreciado, não é? É valorizado, isso é uma coisa também muito boa. Às vezes a gente só lembra do bem que a pessoa fez depois que ela vai se embora, né? Depois que morreu, aí a gente começa a ver que era muito bom o que ele fazia, que era uma obra maravilhosa, mas depois nunca deu um feedback à pessoa, nunca deu um retorno para ela, nunca disse se fez algum bem, se tinha alguma coisa de positiva, ou também nunca estabeleceu nenhuma crítica, não é? Não disse, olha, você pode melhorar fazendo assim, 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 dá dicas, não é? Impulso para que a gente vá melhorando. Portanto, você que não foi uma pessoa passiva ao longo deste ano, eu quero agradecer a você. Mesmo se você foi essa pessoa que só recebe, não é, que só usufrui e não foi capaz ainda de dar retorno, muito obrigado pela escuta de todas as maneiras. Eu sei que muitas vezes as pessoas são inibidas, não é? Não conseguem se expor e se dirigir a uma pessoa, mas você teve a escuta, você foi capaz de valorizar. Isso já é uma coisa muito boa, isso é já uma coisa positiva. E eu agradeço a você por isso, pelos seus ouvidos, pela sua escuta, não é? Por cada vez que você curtiu aqui, você indicou para alguém, muito obrigado. Obrigado por essa companhia, porque ao longo desse ano, o que a gente fez foi crescer como discípulas e discípulos de Jesus na escuta do seu Evangelho. Mas hoje o que é que a liturgia nos reserva no capítulo 21 de Lucas, dos versículos 34 a 36, com o qual nós concluímos esta 34ª semana do tempo comum e concluímos o ano litúrgico. Assim diz Jesus no Evangelho de hoje. Disse Jesus aos seus discípulos: tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis. Tomai cuidado é a mesma coisa de dizer atenção, vigiai, portanto, a gente poderia dizer, porque essa é a palavra do tomar cuidado, é vigilância. Fiquem atentos, vigiai, para que os vossos corações não fiquem insensíveis. Aqui, essa primeira graça é a graça de não perder a sensibilidade, eu já disse, não é? Que como é que o nosso coração realmente se torna sensível, a liturgia nos aponta, nos indica isso, o nosso coração está em Deus. E como é que o nosso coração está em Deus? O coração no centro da Santíssima Trindade, através de Jesus, que verdadeiro Deus e verdadeiro homem desceu, trouxe a sua divindade para o nosso meio, mas quando sobe aos céus, sobe como verdadeiro homem também, e leva um coração humano para o interior da Santíssima Trindade. Esse Jesus que nós esperamos, o tempo do Advento é o tempo da espera, é o tempo de dizer Maranatá, vem Senhor Jesus. Esse Jesus que virá para julgar os vivos e os mortos, ele é homem como nós, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Portanto, este está ancorado a Jesus, é o que devolve a nós a sensibilidade. Tenham em vocês, diz o apóstolo Paulo, tenham em vocês os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Ele diz isso na carta aos Filipenses, mas na carta aos Coríntios ele vai dizer que nós temos em nós o pensamento de Cristo, ou seja, a forma de pensar de Cristo, o raciocínio de Cristo, a lógica de Cristo. Então, quando a gente tem o pensamento e o sentimento de Cristo, são as formas, são os modos que a gente tem para o nosso coração não ficar insensível. Mas qual é a causa da insensibilidade do coração? Quando um coração fica insensível, ou seja, ele perde a possibilidade de se movimentar, porque a sensibilidade é o que dá movimento ao coração, ou seja, um coração que pode se endurecer. Isso em linguagem bíblica é aquilo que a gente diz todos os dias rezando o Salmo 94, né, falando
que hoje não fecheis os vossos corações, mas ouvi a voz do Senhor. Essa palavra que a gente diz hoje, não endureçais os vossos corações, em grego tem uma palavrinha que chama esclerocardia. Não deixe que o coração de vocês fique esclerosado. Scleros significa endurecido, endurecido como pedra, que os vossos corações se petrifiquem. Daí Deus dizia através de Ezequiel: arrancarei do vosso peito o coração de pedra, no lugar eu vou colocar um coração de carne. Esse coração, que é aquilo que Deus diz, não endureçais os vossos corações, mas ouvi a voz do Senhor. O coração, né, readquire a sua sensibilidade, deixa de perder a sensibilidade se ele escuta a voz do Senhor. É interessante poder escutar a voz, porque a gente pode ter palavras sem voz. A gente pode ter palavras sem voz, como também pode ter voz sem palavra. Não é? Tipo, eu posso fazer uma voz com a minha voz. É a minha voz, mas sem palavra. É um som que está saindo, porque a voz é um som. Não é que você emite, mas a palavra é Jesus, a palavra é Jesus, e a voz dele também vem junto com a sua palavra. Então, a gente tem que juntar essas duas coisas, né? E como é que a gente vai reconhecer a voz de Jesus? Pela escuta, pela intimidade. Lembra que quando Maria Madalena estava sem reconhecer Jesus ressuscitado diante dela, ela pensava que era o jardineiro, pergunta para ele: onde foi que você colocou meu Senhor? Me diga que eu vou buscar. E Jesus pronuncia o nome dela: Maria, Miriam. E ela responde para ele: Rabuni, que significa mestrezinho. Ela reconheceu a voz de Jesus. Não era só do aspecto físico, a palavra que foi o nome dela pronunciado, mas com aquela voz que ela não podia ter dúvida que era a voz dele. Como que você vai reconhecer uma voz? Só quando você tem intimidade de escutar aquela voz. Uma pessoa que não conhece a minha voz não me identifica, mas agora, se você de tanto me ouvir, de repente eu passo um áudio com a minha voz, você reconhece: isso aqui é Zé Raimundo. Com certeza você reconhece a minha voz, porque você já me escuta. Então, nós que temos Jesus como nosso guia, como nosso mestre, como nosso pastor, a gente começa a identificar a voz. E Jesus vai dizer: as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. É a voz dele que passa a ser reconhecida. Então, essa voz, misturado com essa palavra que a gente escuta, que devolve a sensibilidade ao coração. A gente precisa dessa intimidade com Jesus, desse momento de encontro com ele, de escuta dessa sua palavra diariamente, e essa palavra vai entrando com a voz de Jesus dentro de nós e vai fazendo com que o nosso coração não fique insensível. Mas Jesus diz aqui uma coisa interessante: ele diz que não fique insensível por causa da gula. O que é a gula? A gula é encher muito o estômago, não é? Encher o estômago sem medida. Ou seja, uma pessoa que está comendo muito, está, né, consumindo, né, que é a palavra que a gente diz assim, né, você está consumindo muito açúcar, a gula é o ato de consumir. Então isso aqui a gente pode, hoje em dia, ver que o espírito da gula é o espírito do consumismo. Isso pode ser entendido do ponto de vista daquilo que você come, e vai destruir. O que é consumir? Consumir é fazer com que uma coisa suma. Tem um pedaço de bolo, você consome, o bolo some da sua frente. Nós estamos diante desse mundo, consumindo este mundo. Ou seja, fazendo com que esse mundo desapareça. Olha, as florestas que foram consumidas estão sumindo, as águas que estão sendo poluídas está sumindo a água pura, o ar puro que está sendo poluído, a gente está consumindo, destruindo, acabando com o ar puro. Então, esse espírito de um homem que é predador, isso torna o coração da gente insensível. Então, quando a gente vai consumindo esse espírito do consumo sem limite, isso deixa a gente insensível. Pouco importa pra gente: vamos fazer carnaval, vamos consumir nossas bebidas, nossas comidas, etc, etc. E a doença, e o que pode acontecer, e a sensibilidade com outros, tem coisas que vai sumindo do nosso horizonte,
que vai sumindo do nosso discurso e a gente vai perdendo a sensibilidade. Portanto, o espírito do consumismo. O espírito do consumismo é combatido com disciplina, não é? Na verdade, eu tenho precisão de trocar de celular todo ano só para poder ter um modelo novo. Eu tenho precisão de estar comprando tanta roupa, não é? O meu banho não pode ser mais reduzido em matéria de tempo para não consumir tanta energia se tomo banho quente, ou esse tempo acho que ninguém está tomando, ou para não gastar tanta água, que é um recurso que a gente precisa também saber zelar. Eu esses dias tenho falado já em algumas transmissões e áudios da irmã Glória, que é uma freira colombiana que ficou 4 anos na mão de sequestradores talibãs e outros grupos jihadistas. E como essa mulher fala da experiência que ela fez nas mãos desses homens, muitos deles grupos, cada um mais violento do que o outro, mas como essa mulher, ela não ficou insensível. Ela fala de como ela, a cada dia, o amanhecer do sol para ela era um verdadeiro milagre. E ela diz, a beleza do sol está nascendo no deserto. Mas ela estava ali, não é refém desses sequestradores, mas isso não impediu que ela visse a beleza da criação de Deus, que ela admirasse os camelos que caminhavam quilômetros e quilômetros para ir buscar um pouco de água, da qual ela só podia receber 2 litros para passar um dia. Ela conta que muitas vezes ela, para lavar as mãos ou lavar os pés, ou às vezes até o rosto, teve que utilizar a sua própria urina. Era o grau dessa dificuldade que ela estava passando. Mas você olha essa mulher dando o seu testemunho e não é uma mulher insensível. Nem tampouco é uma mulher hipersensível, porque existe a hipersensibilidade, né? Por tudo chora, por tudo desaba e não sei o que. Não, uma mulher forte, combativa, simples, humilde. Então você vê que ali, e como ela também fala, por exemplo, né, da sensibilidade que ela passou a ter com o uso da água, essa grande bênção que ali no deserto ela aprendeu a valorizar mais e mais. Ela disse que muitas vezes davam para ela comida que já estava ficando amarelada, comida que já estava apodrecendo, ela pegava aquilo, recozinhava e ia comendo aos poucos ao longo do dia. Não virou uma consumista, consumia aquele pouco que tinha para ter a energia necessária. Olha, esses exemplos admiráveis que a gente tem na vida, que a gente tem no mundo, de construção de santidade, de exemplo que está sendo dado para nós. Portanto, uma das formas para não perder a sensibilidade do coração, eu falava dessa escuta da palavra de Deus, e agora estou repisando aqui esse ponto, né? O cuidado com a gula, não é? Com o espírito do consumismo. E agora Jesus fala ainda de uma outra coisa, que é a embriaguez. A embriaguez. Tem gente que diz assim, eu vou tomar uma ali para esquecer dos meus problemas, né? Para ficar mais leve. E aí, muitas vezes, para esquecer dos problemas, entrando no consumo do álcool ou de outras drogas. Não é? A fuga para as drogas como um verdadeiro perigo, psicodélicos, essas coisas que muita gente usa para poder, já não é capaz mais de sonhar com a mente aberta, tenta sonhar estimulado por essas coisas. Mas olha, há quem diga que, por exemplo, o uso exagerado dos meios sociais está fazendo nascer outras formas de dependência, porque a análise de certos neurocampos está mostrando que o efeito da dependência de mídias sociais é o mesmo de quem depende de cocaína, ou de quem depende de maconha ou de outras coisas, porque as pessoas se sentem estimuladas pelos likes, pelos seguidores, por isso, por aquilo outro, e entram numa neura e numa neurose. Então, o consumo também, inclusive dos próprios meios de comunicação e os meios sociais, muitas vezes são meios que nos alienam e que nos deixam insensíveis. E a pessoa confunde a realidade com o mundo da embriaguez ou com esse mundo da internet, onde as coisas não são tão assim, né? A gente pensa que a vida que cada um vai postando na internet, as fotos e as comidas, e isso e aquele e aquilo outro, e não é a realidade, né? Você ficar postando todo dia foto que está comendo, bebendo, não sei o que lá, e depois está pedindo dinheiro emprestado aos outros, quando não está pedindo de fato. Mas qual é a sua realidade? A sua realidade é de que você está necessitando de dinheiro,
ou que você é aquele consumidor que está fazendo o que outros acreditem. Parece que muitos programas de governo pelo mundo afora justamente está seguindo as postagens que muitas pessoas fazem na internet, porque as postagens dela na internet mostram um tipo de vida. Depois elas vão pedir ajuda social. Mas como é que você está pedindo ajuda social se nesse dia você disse que estava comendo nesse restaurante A, B, C, D, etc, etc. Hoje em dia, não é? Socialmente, esse crédito social, inclusive, pode ser seguido e acompanhado, e a gente pode ser presa fácil, inclusive de um grande controle desses meios sociais que a gente pode estar usando. Eles podem estar revelando, né, os algoritmos que revelam as tendências da gente, o que é que a gente gosta, o que é que a gente consome. A gente dá um perfil de consumidor, mas dá outros tantos de perfis e de motivações que quem sabe usar desses meios, porque aqui dentro nós é que somos a presa, não pensar que nós estamos consumindo, não, nós somos os consumidos, nós somos potenciais clientes de uma série de produtos e de coisas que estão desenvolvendo. Então, essa atenção também, né? Essa embriaguez dos novos dias, essas espécies de drogas que vão surgindo agora. Então, por um lado, tem gente que vai entrar no consumismo, e no consumismo do comer, de beber, que acaba destruindo a própria vida, não é? E quer se fazer assim uma espécie de ópio que vai usando da própria existência para se anestesiar. Então, gente que quer esquecer de tudo que está acontecendo. Por outro lado, diz aqui Jesus, tem gente também que tem uma outra questão, são as preocupações da vida. Se de um lado tem gente que fica insensível, tem um outro risco, o outro extremo é a preocupação excessiva, ou seja, gente que fica ansiosa demais, atenta a todos os detalhes, conectada com tudo, e com isso, e com aquilo, o que foi que ele disse, o que é que ele faz, e o dia de amanhã. Então, lembra de Jesus que falou com Marta, a irmã de Maria? Marta, Marta, tu te preocupas com tantas coisas, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. E o que foi que Maria tinha escolhido? Ficar sentada aos pés de Jesus. Não era atitude passiva. Ficar sentada aos pés de alguém significa: ele é meu mestre e eu quero escutar a sua palavra, eu quero aprender com ele um novo estilo, uma nova forma de ser. Portanto, o antídoto também para a preocupação exagerada é a escuta da palavra de Jesus, da voz de Jesus, de deixar que a sua palavra ecoe dentro do nosso coração, porque nessa palavra nós também vamos encontrar a paz e o equilíbrio. Então, as preocupações da vida. Porque, diz Jesus, e para que esse dia não caia de repente sobre vós. Jesus está falando nesse capítulo 21 daquilo que nós já falamos no vídeo de ontem, nessa questão da escatologia, e nós dizemos que existe uma escatologia, um fim geral para o mundo, mas existe um fim pessoal de cada um de nós, que é o dia da nossa morte. E aqui tem uma coisa que é interessante, que esse dia também não pode surpreender a gente. A gente tem que se preparar para ele. Olha quando a gente reza a Ave Maria: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. A gente quer a companhia de Maria para agora, mas também para a hora da morte. A gente precisa se preparar para a hora da morte. E se preparar para a hora da morte não significa simplesmente fazer aquele plano do funeral, não é? Tem gente que tem por aí fora, tem o plano do funeral. Você paga uma taxa todo mês, aí tem direito ao caixão, tem direito à bolacha Pocazói, tem direito ao café que o pessoal vai distribuir lá no funeral. Não é isso não. Até que essa é uma preocupação legítima, não é? Porque não é bonito na hora que alguém morre a gente ter que bater na porta das prefeituras para pedir um caixão para alguém. Até isso a gente deveria poder preparar-se dignamente, não é, para ter isso. Mas não, o funeral não significa essa preparação material para aquela última hora, escolher o lugar onde vai ser sepultado e tudo mais. É bom, se a gente pode fazer isso, não tem nada de errado, mas a preparação para a morte é viver bem, é viver acertadamente, porque quem vive bem, valorizando cada instante da vida, vai morrer melhor. Porque quem vive bem vai querer viver segundo o coração de Deus. Então, a melhor forma de se preparar para morrer é viver bem. Então, essa preparação, quando aquele dia chegar, ele vai chegar sem a gente também querer grandes exageros. Por que agora eu vou querer me desesperar porque minha mãe morreu e eu amava tanto a minha mãe? Se eu cuidei da minha mãe direitinho, se eu soube ter o cuidado com ela, se eu troquei as fraldas dela quando ela precisava, se eu soube dar o remédio, se eu soube escutar as histórias que ela me tinha para contar, respeitá-la. Então,
A minha mãe vai morrer e eu vou saber que chegou aquele momento, chegou aquele limite, que é doloroso essa partida. Mas eu não vou ter remorso, eu não vou ter consciência pesada, porque eu sei que tudo aquilo que era possível, que eu pudesse fazer, eu fiz. Então, a pessoa vai tranquila e você fica tranquilo, fica na paz. Olha como a igreja despede a gente no fim da missa: ide em paz e o Senhor vos acompanhe. É saber viver nessa paz. Quer dizer, você vai morrer na paz, você vai na paz se você viver cada dia também na paz. Entrar nessa paz que é de Deus. Então a gente precisa se preparar para essa última hora. Não é, tem coisa na vida que não pode ser inventada. Um médico não pode fazer uma cirurgia improvisando. Ele teve que treinar. Quanto ele tem que treinar? Um psicólogo, né, para atender bem uma pessoa e solucionar um caso, ele tem que estudar, ele tem que se preparar. Um pintor, para poder uma parede ser bem pintada, então talvez a primeira, ele começa como ajudante, ajudando, vendo como é que o mestre faz, como é que emassa uma parede, começa raspando, depois a pessoa diz, olha, vai em massa, ele vai aprender a emassar, depois vê como é que faz a combinação das tintas e por aí vai. A gente começa sempre como um aprendiz e vai aprendendo e aprimorando, melhorando, né? Fazer doce é a mesma coisa, faz uma primeira receita, às vezes a coisa não saiu boa, exagerou no gosto daqui, mas vai para diante, até que depois você domina aquela arte. Então tem coisas que não se improvisam. Quando você olha para uma parede bem pintada, pode ter certeza, esse pintor não foi improvisado. Quando você come aquele pastelzinho de forno que desmancha dentro da sua boca, aquilo não foi improvisado, a pessoa no estalo, aprendeu de estalo, não. Aquilo ali tem técnica, tem doação. Um médico que é um bom cirurgião e faz uma boa cirurgia, quanto de estudo, quanto de suor, quantas noites e horas pela madrugada fora, ensaiando, pesquisando, não é? Observando, outros fazendo a mesma coisa. Então tem coisas na vida que não se improvisam. Assim também a morte não pode ser improvisada, deve ser bem preparada, vivendo e amando bem a cada dia. Então diz aqui Jesus, né, para que esse dia não caia assim sobre vós como uma armadilha, porque aquele dia final vai cair como uma armadilha sobre todos os habitantes da terra, diz Jesus. Portanto, ficai atentos. E qual é a forma de ficar atento? A gente já viu: a escuta da palavra, não se deixar entorpecer pela embriaguez, pelo espírito do consumismo, o espírito da gula. Aí Jesus diz uma outra coisa: orai a todo momento a fim de terdes força para escapar de tudo que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Eu disse a você que Maria, a irmã de Marta, ficou sentada aos pés de Jesus. E isso era a atitude de quem é discípulo. Então, muito bem. Quem se coloca todos os dias diante de Jesus como um discípulo, escutando a sua voz, seguramente vai estar recebendo aquela força que vai lhe fazer ficar de pé um dia. Como Maria, a mãe de Jesus. Como é que ela fez? Ela ficou de pé ao lado da cruz. Por quê? Porque ela soube conservar no seu coração a palavra do seu filho. E olha o que é que acontece. A palavra de Jesus, que Maria conservou no seu coração, ao mesmo tempo essa palavra conservou o seu coração. O coração que conserva a palavra é conservado pela palavra. A palavra não permite que esse coração seja destruído, seja consumido pelas preocupações ou pelas ansiedades. A gente sabe que tem um Deus em que a gente pode confiar, um Pai que toma a nossa vida em suas mãos e nos acompanha. Gente querida, gente boa, era isso que eu tinha para dizer para vocês nesse último dia do tempo litúrgico, que vai nos entregar o novo ano litúrgico daqui a pouquinho, na parte da tarde, com a celebração das primeiras vésperas. Então é um caminhar, um continuar nessa atitude de escuta, não permitindo que o nosso coração fique insensível, que o nosso coração endureça. E como eu dizia no início desse vídeo, 27 anos hoje que eu fui ordenado diácono, portanto eu conto com a sua oração. Eu me confio à sua oração aqui hoje e sempre, e sempre. Muito obrigado, porque essa oração não falta. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre ti
e permaneça para sempre. Amém. Um abraço aqui para a Genilza Lisboa, acompanhando a nossa live. Bom dia. O Padre Juarez Farias, meu colega, não é, desse tempo de estudos lá em Ilhéus, né? Eu lembrando tive nas ordenações dele e não é uma alegria tê-lo aqui. E a Sandra Valente, aí da Diocese de Piracicaba, ou ao menos dessa região de Piracicaba, Santa Bárbara do Oeste. Sandra, daí dessa zona, não é? Um abraço para vocês aí de São Paulo que nos acompanham. Um abraço para a Vani Brito aí na minha cidade, Santo Antônio de Jesus, para a Celi aí em Goiás, um abraço para você, para a Valmira Silva Araújo, para Karine Kelly, aí em Santo Antônio de Jesus. Eu não sei se Karine estava na minha ordenação diaconal ou na minha ordenação presbiteral, mas pelo menos está aqui, né, querida Karina Kelly. Um abraço para você, Karina. Um abraço para Lula Ordelo, aí em Cruz das Almas, não é? Cidade vizinha da minha primeira paróquia, que foi Conceição do Almeida. Um abraço para a Vani, não é? Para a Genilza, para José Mário. Aqui a Lula Ordeiro está dizendo que obrigado para José Raimundo pela doação de obrigado a você pelas reflexões. Muito obrigado, reza por mim. Obrigado aqui ao Daleia acompanhando. O Daleia está aqui vizinha, não é? O Daleia também é alguém que já há algum tempo vai nos acompanhando pelos áudios que alguém começou a mandar para ela e vamos fazendo essa escuta diária dessa palavra de Deus. Darcy Sampaio, um abraço para você. Um abraço para Maurício, pintor, meu sobrinho. Ele estava presente lá 27 anos atrás, né? Estava crescendo feito um varapau naquele tempo, adolescente. O tempo passou, né? 27 anos. Lá também estava ele naquele dia, naquela minha celebração de ordenação diaconal. Zenaide Damasceno, foi paroquiana minha em Conceição do Almeida, e minha afilhada de Crisma. Um abraço para você, para Manuel Roque, aqui presente. Bom Conselho Rezende, essa também estava presente lá na minha ordenação diaconal. Me lembro o gesto, não é que ela estava na fila para receber a comunhão do bispo, como o bispo fez ela passar para a fila que eu estava dando a Santa Comunhão, por saber desse nosso vínculo, dessa nossa amizade. São gestos que vão marcando a vida da gente, me lembro bem disso. Gente querida, portanto, eu aqui abraço a cada um de vocês. Não é? Fernanda Fonseca, você está chegando aqui agora e eu estou saindo, mas vamos salvar aqui o vídeo e você pode terminar de assistir. Um dia abençoado para você. E eu agora vou para a biblioteca. Vamos estudar, né? Vamos ver se esse trabalho vai para frente. E rezem, não é, para que a gente dê esses frutos e conclua essa tarefa que a gente tem diante da gente. Fiquem com Deus.